Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade na aula anterior de História, falando sobre África. Nós vimos um pouquinho sobre a África Antiga e o Egito Antigo. Hoje nós vamos ver outros reinos africanos, certo? Vou colocar para vocês aqui os slides para a gente seguir mais fácil. Coloquei as imagens do livro para dar para seguir bem direitinho, tá? Quem quiser pode pegar o livro para seguir também, de jeito que ficar mais fácil para vocês. Nós vamos ver primeiro dois principais reinos, que é o reino de Cush e o reino de Axum. Porém, ainda hoje também vamos ver um pouquinho do reino Bantu, tá? Nós vamos falar então um pouquinho que a África é um continente muito grande, com vários tipos de povos, muitos reinos, e cada um com suas particularidades, suas diferenças, suas línguas, e é bastante complexo, tá? Os reinos africanos. A África hoje, ela é dividida em 56 países. São vários países por causa, né, um dos motivos porque eram muitos povos, certo? Então, desde a antiguidade, a África sempre dividiu, né? O continente sempre foi dividido por muitos povos, e até hoje, então, a gente vê que 56 países é bastante, tá, gente? Nós vamos ver um pouquinho, então, do mar. Esse é o mapa do continente africano. Hoje ele é dividido assim, tá? Olha quantos países. Essa região fica o deserto do Saara. Essa região também é deserto. Aqui, essa parte verde, existe floresta, bem parecido com a floresta amazônica, por causa do clima e da terra, bem parecido. Nós vamos ter aqui nessa região savanas e aqui estepe. Então, por ser um continente muito grande, existem vários climas e vários tipos de vegetação. E todo esse continente que nós vamos estudando então. Na outra aula a gente viu o Egito Antigo. Hoje nós vamos ver povos dessa região aqui, onde está a flechinha, tá vendo? Vai descendo aqui, perto do Egito, até essa região aqui. Nós vamos ver um pouquinho disso hoje. E depois que eu explicar essa região, nós vamos ver essa região toda aqui, ó, que é o povo Bantu. Tá? Então, nós vamos ver hoje o reino de Cush, que fica por aqui, o reino de Axum, por aqui, e depois o povo Bantu. Tá? Povos da Núbia. Núbia é o nome da região onde fica o reino de Cush. Fica então naquela região que eu mostrei para vocês, um pouquinho para baixo do Egito, também é banhado pelo rio Nilo, então eles tinham um estilo de vida um pouco parecido com os egípcios. Por quê? Porque eles moravam bem próximos, eles tinham contato e também dependiam do rio Nilo. Eles plantavam cevada, trigo, vários tipos de fruta, também tinham criação de gado, criavam animais e também faziam a mineração. Tá? Eles encontravam bastante ouro naquela região. Isso ajudou a enriquecer todo esse reino de Cush. É um reino bem antigo, tá? Nós estamos vendo África Antiga, gente, cerca aí de 3.000 anos atrás a média. Né? Então, vamos especificar um pouquinho o reino de Cush, na África. Olha aqui essa região, que está em verdinho.
Dá para vocês verem bem no livro. O Egito aqui em cima, tá vendo? Ó, o rio Nilo é esse aqui. Ele vai subindo, mais para cima está o Egito. Estamos vendo, então, a região da Núbia e o reino de Cuxi. Tá? O reino de Cuxi tem 3 principais cidades, que é essa daqui é Kerma, essa daqui é Napata, e essa, uma das principais, tá? Mais do que as outras duas, a Meroé. Então, a gente vê que é uma região grande, tem 3 grandes cidades principais. Essas 3 cidades, principalmente a Meroé, elas se desenvolveram por causa da agricultura. Na época, gente, ainda existia muitos povos nômades, que ainda não tinham moradia fixa. Esses povos nômades, conforme vai surgindo a cidade, eles vão tentar encontrar uma cidade que eles são acolhidos, vão tentar encontrar uma cidade boa para viver. E para quais cidades eles iam? Geralmente para aquelas cidades que tinham uma agricultura mais avantajada, que tinha bastante plantação, bastante comida, tá? Vamos dar um exemplo. Se você vai mudar de cidade, você vai procurar uma cidade para morar, onde tem emprego, moradia, alimentação, saúde, ou vai procurar uma cidade que você não vai ter um emprego fácil, não tem acesso a comida boa, não tem acesso a uma saúde de qualidade. Você vai preferir qual? Com certeza, a que tem emprego, a que tem uma melhor moradia, alimentação, não é assim? Então, esses povos também estavam em busca de uma cidade boa para morar. Eles procuravam qual? Uma cidade que tinha bastante comida, que já tinha um pouco mais de desenvolvimento. Então, essas cidades sempre estavam chegando novos moradores. E, conforme eles iam morando nessa cidade, eles iam fazendo comércio, produzindo coisas, né? Querendo trabalhar, arrumar um emprego, ou no campo, ou ali na cidade, fazendo trocas, comprando e vendendo coisas, para poder também ter dinheiro ou acesso, uma troca para ter a comida. Então, a gente vai vendo que a base de tudo isso é a agricultura. Então, todas as cidades mais antigas, elas, de primeiro momento, dependem muito da agricultura para poder se desenvolver. Eles tinham bastante comércio, essas cidades, conforme vão ficando grandes, vai vindo gente de outros lugares, até de regiões distantes, para poder fazer comércio ali. Então, vem gente do Egito, vem pessoas aqui pelo Mar Vermelho, vem pessoas mais lá do norte do Mar Mediterrâneo. Eles cruzam o deserto, vêm, descem, vêm de caravanas, trazendo muitos objetos, muita mercadoria para fazer troca, venda aqui dentro dessas cidades. E conforme isso vai acontecendo, as cidades vão desenvolvendo mais ainda. Desenvolve também a cultura, porque eles vão aprendendo muitas coisas diferentes com os povos que vêm de outros lugares. Eles vão pegar outros costumes, vão aprender outras línguas, vão misturar tipos de língua, vão misturar outros tipos de alimentação, vão aprender a plantar outras coisas e vão assim desenvolvendo suas culturas. Também o estilo de vestimenta, né, artefatos em gerais, coisas que às vezes ali não existia, não tinha, eles começam a aprender a fabricar, a fazer no artesanato, porque vem de fora alguns modelos diferentes. Então, a cultura vai aumentando bastante. Então, esse intercâmbio com outros lugares vai aumentar bastante a cultura desses povos. Então, quanto mais desenvolvido, quanto mais comércio com outros povos, mais vai desenvolvendo a cultura deles. Certo, gente?
Então, eles faziam bastante artefatos de cerâmica, de madeira, faziam joias, estátuas de ouro, de bronze, comércio de marfim. Também produziam instrumentos de música, peças de vidro. Então, eles faziam bastante coisa. Eles eram bem desenvolvidos, tá? Aqui no próximo slide. A organização social. Pessoal, todas as cidades precisam ter uma organização social. Essas mais antigas, geralmente, elas eram divididas em, vamos dizer, para vocês entenderem um pouquinho melhor, em estilos de trabalho, vamos dizer assim, tá? Geralmente, a gente desenha uma pirâmide para a gente poder tentar entender melhor. Então, imaginem, eu desenhei no caderno uma pirâmide. A parte de baixo da pirâmide, né, a base da pirâmide, onde ela é mais larga, significa o quê? Que tem mais coisas ali na base. Depois, conforme a pirâmide vai subindo, ela vai ficando mais fina, menor. Então, o topo da pirâmide, ela é bem pequena. Ali vai estar quem? No topo da pirâmide, numa camada social, de camadas sociais, na sociedade. No topo da pirâmide está o rei, tá? Junto com o rei, a nobreza, as famílias mais ricas. Abaixo desse rei vem quem? Quem tem mais poder depois do rei e da nobreza? Os altos funcionários públicos. Depois, quem tem mais poder abaixo desses funcionários públicos? Os chefes militares. Quem vem abaixo deles? Os sacerdotes, aqueles que cuidam das igrejas, que, né, preparam todas as cerimônias religiosas. Abaixo deles estão os comerciantes, depois os artesãos e soldados. E por fim, na base da pirâmide, né, vamos dizer assim, aquela camada da sociedade que tinha menos valor na época, seriam os camponeses. Deu para entender, gente? Estou falando essa parte da pirâmide, porque lá na atividade vai pedir para vocês fazerem uma pirâmide social do reino de Kush. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar uma pirâmide, vão dividir a pirâmide em várias partes e depois vão nomear a parte de baixo da pirâmide, camponeses, depois acima, soldados artesãos, depois acima, comerciantes. E aí vai colocando essa ordem da organização social do reino de Kush. Bom? Quem tiver dúvida, não entende bem como faz uma pirâmide social, lá na parte que a gente viu na outra aula do Egito, tem desenhado uma pirâmide social, só que em vez de ser o desenho de uma pirâmide, tem várias pessoinhas desenhadas. Tá? Em vez de você ficar desenhando as pessoas, você vai desenhar só a pirâmide e colocado lá, ali as profissões dele. Tá? Depois, se vocês não entenderem como faz, a gente vai conversando aí no WhatsApp e eu explico melhor, tá bom? Geralmente, as casas lá no reino de Kush eram mais simples para esses camponeses, para os artesãos, para os soldados, comerciantes. Conforme vão subindo, né, na pirâmide social, vão tendo mais importância, vão sendo pessoas de mais destaque, as casas vão sendo melhores. Aí são um pouco mais organizadas, já tem lugares separados, cercadas, são casas bem melhores. Então, pela casa ali, pela moradia, o estilo de vida, a gente já conseguia perceber de qual classe social ele era. Na imagem aí, vocês podem observar algumas pirâmides. Essas eram pirâmides também para enterrar os mortos, igual se fazia lá no Egito.
Só que no reino de Cush, as pirâmides não eram tão grandes, elas eram um pouco menores. Então, eles também eram muito religiosos, também acreditavam naquela questão da vida após a morte, que eles iam voltar em seus corpos e viver uma nova vida, dependendo do julgamento. Então, eles também faziam essas pirâmides para guardar os seus corpos, os seus pertences, as coisas, para quando eles voltarem, poderem ter acesso a tudo que tinha antes, tá? Dependendo do rei, da situação social, eles até enterravam ali junto, guardavam junto os seus empregados e familiares, para que quando ele voltasse, as pessoas também voltassem para servi-lo. Então, era uma religiosidade muito forte. Eles acreditavam mesmo, tanto é que eles se preparavam para essa época. Eles tinham deuses, vários deuses, eles eram politeístas, e um dos principais é o deus Amon, que é o deus do sol. Tá? Depois a gente vai ver como que era o governo, como era governado o reino de Kut. Olha, era uma monarquia teocrática, mesma coisa do Egito. O rei era considerado um mensageiro de Deus, era considerado ali o próprio Deus muitas vezes, tá? Então ele era muito obedecido, todo mundo seguia as regras dele sem questionamento nenhum, porque acreditavam que ele era guiado por Deus totalmente e que tudo que ele fazia era o certo, tudo que ele falava era o certo. Então todo mundo seguia certinho. Tá? Então, essa monarquia teocrática é isso. Monarquia é o rei e teocrático é religioso. Então, é um rei ao mesmo tempo Deus. Bom, o reino de Cush, ele dura por muitos séculos, ele fica forte, cheio de comércio, importante por muito tempo. Porém, vai chegar uma época em que ele vai se enfraquecer um pouco. Por que ele vai se enfraquecer? Vai acontecer alguns fatores que vão levar a isso. Um dos fatores é crise no Egito. A crise no Egito afeta o Cush por quê? Porque o reino de Cush fazia muito comércio com os egípcios, por ser região próxima. Então, se o Egito está em crise, automaticamente ele não vai mais comprar nada do reino de Cush e nem vender mais nada para eles por causa da crise. Então, o reino de Cush acaba entrando em crise também, porque ele já não tem mais esse comércio, né, compra e venda e lucros com o Egito. Outra coisa que acontece é a fragilidade nas rotas comerciais. Então, o caminho que eles faziam para esse comércio começa a ficar um pouco mais perigoso, né? Assaltos, saques, então acabavam perdendo ali mercadorias no meio do caminho por causa de ladrões, vamos dizer assim, tá? Então, começa-se a ficar enfraquecido esse comércio por causa dessas rotas fragilizadas. Outra coisa, contínuos ataques. Tá? Então, essas cidades, principalmente Meroé, era muito atacada por outros reinos, outros povos que queriam dominar aquela cidade, queria ter para eles aquela cidade. Eles não achavam suficiente só morar ali. Outro reino queria o domínio daquele lugar. Tá? Então, eles acabavam saqueando, povoando, e isso enfraqueceu bastante essas principais cidades do reino de Axum. Então, aos poucos, do reino Kushita. Então, aos poucos, eles vão perdendo esse poder, esse prestígio, esse comércio. Então, são vários fatores que vai contribuir para isso. Então, eles começam, às vezes, até ficar sem a plantação, sem suas mercadorias, né? Muitos lugares começam até a faltar alimentos. Depois, é claro que eles vão recuperar, né? Por quê? Porque todos esses reinos duram muitos séculos.
Então, tem várias épocas. Tem muita bonança, né? Uma época em que eles estão bastante ricos, prósperos, e outras épocas que eles perdem, são invadidos, ficam enfraquecidos. E com o tempo, conforme vai passando, vai oscilando assim. Uma época muito boa, uma época não tão boa. Tá? Então a gente tem que entender isso. A gente vai ver depois do ano que vem que esses reinos recuperam sim seus poderes. Agora a gente vai ver um pouquinho do reino de Ashum, que é um outro reino próximo ali do reino de Kush, um pouco mais para baixo, como eu mostrei para vocês no mapa. Olha aqui, Kush estaria aqui, mais para cima ali o Egito, Kush, e aqui então o reino de Ashum. O reino de Ashum, ele também é bastante antigo, né? Tudo praticamente a mesma época aí que eu falei para vocês, 3.000, 2.500 anos atrás, é essa média que a gente está falando, tá bom? Eles conseguiram se estender, esse reino cresceu e fazia um comércio até aqui, tá? Na Península Arábica, tá? Essa aqui é a Arábia. Tá? Por ser bem próximo, olha aqui, era só atravessar uma parte aqui do Mar Vermelho, que eles já estavam na Arábia. Então, eles faziam bastante esse contato aqui. Faziam bastante comércio pelo mar. Eles faziam tipo uns barquinhos já de madeira, amarrados com corda, e faziam bastante comércio em toda essa região, tá? Aqui mais para cima também. Fizeram bastante contatos com alguns continentes aqui em cima, até o europeu. Faziam contatos com gregos, com romanos, árabes. Tá? Então, o reino de Ashum, ele também se desenvolveu culturalmente, né? Uma cultura muito diversificada, variada, por causa também do contato com outros tipos de povos, além dos povos africanos. Então, fazia, assim, comércio com povos africanos e com povos da Ásia e da Europa através do Mar Vermelho. O comércio, então, Ashumita, o comércio do reino de Ashum, tá? Foi o que eu acabei de explicar para vocês sobre esse contato que eles tiveram com outros povos, né? Principalmente, então, ali, ó, pelo oceano, né? Então, eles vão ter contato na Ásia, pelo Mar Vermelho e pelo Rio Nilo também, com povos africanos, chegando até lá no Mediterrâneo. Então, o mar que tem lá ao norte, mais para cima que no mapinha não dava para ver. Do mar Mediterrâneo, eles têm contato com gregos e romanos. Então, esse intercâmbio cultural foi muito grande, gente. Olha aqui, com todos os povos que eles tinham contato. Egípcios, gregos, romanos, árabes, persas, sírios, indianos, judeus. Então, eles faziam comércio com todos esses povos. Então, eles tinham variedades de coisas para comprar e vender. Cada povo desse tem o seu costume diferente, tem suas criações, seu artesanato, né? Suas invenções, e eles tinham contato com todos eles. Então, o reino de Ashum enriqueceu bastante com todo esse contato, com toda essa cultura diferente, conhecendo novas línguas, novos povos, né? Eles se desenvolveram bastante. Então, foi um povo ali que foi muito próspero e muito rico, tá? A língua deles e a escrita era parecida com os dos árabes. Se vocês viram ali no mapa anterior, que era bem próximo. Então, eles tiveram bastante contato com esses árabes e utilizaram da escrita e até da língua, né, que foi misturando. Então, a escrita para eles facilitou bastante, tá, gente? Porque a escrita árabe, também os gregos copiaram, os romanos, e chegou até nós. Essa escrita é uma escrita muito parecida com a nossa, que tem o alfabeto, tem as letras, forma-se palavras, tá? E isso facilitou bastante a escrita
né, a anotação, a administração de todo esse comércio das cidades do reino. A outra escrita usada lá no reino de Cush e no Egito era o hieróglifo. Era uma escrita um pouco mais difícil, mais complicada, porque eram por símbolos, sinais, como vocês viram na outra aula que fizeram na atividade. Então, a escrita que o reino de Ashur-Zo parecia, né, que pegou da Península Arábica, mais parecida com a nossa nessa questão de palavras, facilitou bastante também a questão do comércio para eles. Eles também vendiam bastante tipo de coisas no comércio, olha lá, compravam o marfim, o algodão, o linho, a seda, vidro, machados, adagas, vidro, vinho, azeite, pedras preciosas, objetos de luxo, mercadorias como sal, alimentos, cerâmica, tecidos rústicos, utensílios de ferro, né? Então vocês vão vendo que eles faziam muita coisa, tá? Bem diversificado aí esse comércio. Tá? Então, para a gente falar que uma civilização ela era bastante desenvolvida, o que precisa ter para ser desenvolvido? Uma boa agricultura, uma boa organização social, a gente viu que esses reinos tinham, bastante diversidade cultural e muito comércio. Tá? Então, esses povos, esses reinos tinham tudo isso. Eles eram bem desenvolvidos. A sociedade e cultura Axumita, do reino de Axum. A sociedade dividia-se também, como nos outros reinos, no topo da pirâmide, sempre o rei e os nobres. Abaixo deles, no reino de Axum, estavam os mercadores. Abaixo dos mercadores, os marinheiros. Lembrando que eles faziam bastante comércio pelos mares, né? O Mar Vermelho, o Nilo, o Mar Mediterrâneo. Então, os marinheiros eram importantes. Artesãos, porque sem os artesãos não tinham tanta mercadoria. Eles criavam as mercadorias, artefatos para ser vendidos. Depois os soldados, que defendiam eles na guerra, né? Cuidavam ali da proteção. E depois, por fim, os escravos. A gente percebe que em Cush não tem escravos, eles quase não trabalham ali, não tem costume de ter escravos. Já no reino de Axum, sim, eles tinham bastante escravos e era a base dessa pirâmide, a base da sociedade, o povo mais simples e que muitas vezes fazia os serviços mais difíceis e pesados. Né? Então trabalhava-se bastante com escravos ali. Porém, a gente não pode confundir a escravidão no Brasil com a escravidão lá no reino de Axum ou na África, em qualquer região da África. A escravidão lá era muito diferente com a escravidão que teve aqui no Brasil. A escravidão aqui no Brasil foi horrível, né? Eles tratavam os africanos pior do que tratavam o animal. Eles eram considerados mercadoria e faziam serviços horríveis, né? Embaixo de bastante maus tratos. Na África não era bem assim, tá? Os escravos faziam sim os piores serviços, mas eles não eram maltratados, eles não eram mercadorias, tá? Eles eram ali, fazia parte da sociedade, tá bom? E eles conseguiam a sua liberdade conforme passa-se o tempo, eles conseguem passar a sua liberdade. E às vezes eles estão escravos por causa que está devendo para alguém, então ele vai trabalhar até só pagar essa dívida, ou ele é um prisioneiro de guerra, mas dependendo do comportamento, né, logo ele é liberto, ou se cometeu algum crime, fez alguma coisa errada diante da lei deles, e em vez de ser preso e ir para a cadeia, eles eram escravos até cumprir a sua pena. Então, o tipo de escravidão era bem diferente. Tá? Então, a gente não pode pensar, não tem problema que a gente escravizou os negros, porque lá na África também era escravo. Mas o modo de escravo era muito diferente. Tá, gente? Então, precisa ter isso bem claro. Como eu falei já para vocês
a riqueza, a Shunita, né, era uma das principais fontes da riqueza. Era através do comércio, tá bom? E sim, com o trabalho escravo. Por que enriquece com o trabalho escravo aí nesse caso? Porque o escravo ele vai trabalhar de graça até conseguir sua liberdade. Então não tem um custo, então é mais fácil de enriquecer quando você não paga o seu funcionário, certo? E a criação de gado também era bem importante. Então tem bastante ruínas encontradas dessa civilização. Nessa imagem aí tem uma estela, tá? É um tipo de construção e que guarda-se bastante escritos, bastante coisas, que dá para o historiador ter contato e poder tentar entender como que eles viviam, como era essa civilização. Esse é um edifício religioso com mais de 33 metros de altura, 9 andares, então é bem grande. E a gente percebe, olhando nessa imagem, que é muito desenvolvido, como as pirâmides no Egito, né? Esse tipo de obra, de arquitetura, é muito desenvolvida para a época. Bom, é bem interessante de ver. E esse tipo de estela, né, obeliscos também que eles faziam, que é mais ou menos parecido com o Santa Martina, ficou bastante famoso, existe até hoje em vários países do mundo. Quem quiser depois pesquisar sobre os obeliscos da África, do Egito, é legal. É bem parecido com essa arquitetura. Bom, o reino de Axum, gente, sobre a religião, sim, eles também foram politeístas. Muitos deles eram politeístas, acreditavam em muitos deles. Porém, com o contato que eles tiveram com gregos, acreditavam, então, mistura-se um pouco dos deuses gregos, tiveram contato com árabes, com persas, né, com vários povos. E a religião acaba se misturando um pouco também. E o contato que eles tiveram com os povos de Roma, né, os romanos, eles adquiriram um pouco da religião cristã, o cristianismo. Essa religião, gente, é que a maioria de nós aqui no Brasil seguem aqui no Brasil é o cristianismo, segue Cristo, a Bíblia Sagrada. Então, a maioria aqui no Brasil segue essa religião. E o povo de Oxum também teve contato com essa religião, tá? Tendo contato, então, com o povo romano, eles conheceram o cristianismo, o Evangelho de Jesus Cristo, e adaptaram também essa religião ali na sua cultura. Eles não seguiram exatamente como se segue aqui no Brasil, como se segue em Roma, na Europa. Eles modificaram um pouco o cristianismo, misturando um pouco dos seus deuses, das suas danças, dos seus rituais. Tá? Então, teve aí uma mistura de religiões, mas eles também tiveram acesso, então, ao cristianismo. Então, a gente vai vendo que eles tiveram conhecimento de muitas culturas. Então, foi um povo que aproveitou bastante aí essas viagens, conhecendo muitos povos, muitas culturas, muitas religiões. Tá bom? Então, é bem legal a gente, então, conhecer, né, saber que mesmo lá, um povo africano tão antigo, eles também tiveram contato com essas religiões diferentes, até com a religião que a gente segue aqui no Brasil. Eles também tiveram contato com a religião islâmica, que é a religião ali da Arábia. Isso ajudou bastante na questão cultural. Agora nós vamos ver um pouquinho dos povos bancos, tá? Povos bancos, gente, eram um povo que não tinha um reino, vamos dizer assim. Era um povo mais espalhado, tá? Então, tanto que banco significa povo. Então, é um povo que se espalhou ali mais para o sul da África
que teve muito contato também com esses outros reinos que a gente viu, e eles tinham uma arte bastante interessante, bastante diversa, e que se espalhou também por várias regiões africanas. Esses povos bancos, eles vão seguir muito a religião de seus ancestrais, tá? Eles vão ter bastantes esculturas sobre isso, objetos ligados ao poder de seu chefe tribal. Tá? Então, ali no caso, eles não tinham um rei, eles tinham um chefe tribal. Então, eles faziam ali esculturas, imagens, faziam tronos, faziam máscaras. O povo africano, ele tem um costume, né, nessa época, de usar muitas máscaras. E o povo banto confeccionavam, criavam muitas máscaras de diversas imagens, diversos modelos, diversos materiais e de acordo com cada ritual. Tá? Então, de acordo com, né, o ritual, se é religioso, ou se é uma maioridade, ou se é um casamento, tá? Eles vão fazer uma máscara aí de acordo com isso. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguns números sobre isso. Não coloquei, mas é isso que eu vou comentar com vocês. Tá? Que vai ter aí no livro de vocês, se vocês quiserem olhar, na página 61. Bom? Os povos bancos, então, eles vão migrar, como eu comentei com vocês, para o sul, mais ali para o sul da África, e vai se espalhar. É claro que, gente, não se espalha de uma hora para outra, de um dia para o outro. Eles vão levar mais ou menos 2.500 anos para poder se espalhar ali para toda a região do sul da África, do meio da África para baixo. Esse povo é bastante diversificado na questão da cultura, da língua. Então, por mais que eles tenham na base uma raiz comum, que é a língua parecida, um costume parecido, eles eram divididos em muitas tribos. Tá? E essas tribos, eles iam fazendo laços comerciais, casavam-se entre tribos, faziam ali uma ligação, uma amizade. Então não eram tribos rivais, eram tribos amigas, que se espalharam uma grande região, não como um reino, mas sim como um povo, certo? Um grande povo com muitas tribos. Cada tribo tinha o seu chefe tribal e eram tribos amigos. Tribos diferentes, mais distantes, que não era do povo banto, eram rivais, tá? Então a gente vê essa diferença. Então, um grande conjunto de muitas tribos, de diversas ali situações, que eram amigos, casavam entre si, faziam comércio, tinham uma ligação, né? Tinham ancestrais parecidos ou os mesmos ancestrais e que compartilhavam tudo isso. Então, esse é o povo banto. Tá? Ele é diferente dos outros que eram reinos, né? Com um rei, com cidades importantes. O povo banto não, era um povo diferente. Era um grande povo que eram feitos em várias aldeias, em várias tribos, e cada uma com o seu chefe tribal. Espero que vocês estejam entendendo. Estou repetindo bastante para vocês entenderem a diferença, então, do povo banto com esses outros reinos. A vida, então, dos bantos, que vocês vão ver na página 61, é uma vida bem mais simples, tá? As casinhas feitas eram menores, né, do que as dos outros reinos, eram as casinhas mais simples, de madeira, de barro, né, coberta aí com as palhas, o chão batido, né, de terra, e era uma sociedade tribal bem mais simples. Tá? Por ser assim em várias tribos,
foi um povo que cresceu bastante, tá? E se espalhou muito. Mais ou menos metade da África, ou mais, era constituída por povos brancos, tá, gente? E essa questão aí da arte é interessante, porque eles eram artistas mesmo, eles criaram muita arte, né? Naquela época não tinha pintura, né, gente? Era essa arte um pouco mais rústica, mas faziam aí com madeira, com metal, né? As esculturas, as máscaras que eu falei para vocês. Então, tinham diferentes cerimônias, né, agrícolas, funerárias, né, iniciação masculina, né, a maioridade, quando ia deixar de ser criança para entrar na adolescência, sair da adolescência para se tornar um adulto, eles faziam vários rituais, danças e festas. Tá? E tinha uma roupa certa para isso, tinha uma máscara para isso. Hoje em dia, tem muitos desses artefatos nos museus espalhados pelo mundo. Eles construíam tanta arte que, né, durou muito tempo, foi passando de geração em geração. E hoje está guardado para a gente conhecer um pouquinho dessa história africana. Sem contar que ajuda muito para a gente entender essas sociedades. Como a gente já viu em outras aulas, os artefatos, né, ajuda muito o historiador a entender como era a vida do passado. Tá, gente? Então, hoje a gente viu mais um pouquinho desses reinos africanos, né, dos povos brancos, como era um pouquinho da vida deles lá na África Antiga. Na próxima página aqui, vai ter a atividade, página 63. As atividades vão ser feitas em uma folha separada para me entregar, ou vai digitar no Word, ou vai escanear e me mandar no e-mail lá, alunos básicos. Né? Você já sabe, já recebi alguns trabalhos, alguns já estão mandando. Continue enviando para mim. As atividades da 1 até a 5. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a atividade, não entendeu, não sabe como responder, não está achando a resposta, qualquer dúvida, gente, vocês podem mandar mensagem para mim, que eu vou ajudando vocês, vou esclarecer. Tá? Espero que vocês tenham entendido e entendido e gostado de conhecer um pouquinho mais dos povos africanos. E devagarinho, tentando tirar a ideia que às vezes é colocada. Não sei se vocês têm essa ideia, mas muitos têm, de que os povos africanos, a África, é só miséria, é só pobreza, né? É só coisa ruim, só doença. E não é bem assim, tá? A gente precisa construir uma ideia de que o povo africano também tem uma cultura linda, né? Uma diversidade muito grande ali de línguas, povos, e música, e religião, e arte. Eles são muito ricos também. E tem bastante riqueza mineral, né? O território ali muito rico. Eles são ricos sim, tá? Não é porque às vezes aconteceu aí no decorrer da história uma tragédia ou outra que levaram eles a um grande sofrimento, principalmente com essa questão da escravidão, tudo que aconteceu com eles, eles são sim um povo sofrido, mas não um povo pobre que a gente tem que olhar e achar que lá é tudo ruim, não. Tem muito lugar lindo, tem muita coisa linda lá, muitos pontos turísticos, muita cultura, muita variedade. Bom, gente, então vamos tentar começar a olhar a África como um continente bonito, sim, como um povo bom, né? Um povo ali que luta, que trabalha, que dá o sangue para tentar melhorar também a condição ali do seu continente, de cada país. Bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tá, gente? A gente vai se falando aí, então, através do WhatsApp, tá? Até mais, gente. Até daqui a pouco, né? Até amanhã na aula de geografia. Tchau, tchau.